e havia um estudante entre nós, na PUC de Minas, que o pessoal brincava que ele entrava no quarto de manhã, antes de se fardar, e se dava uma surra. Porque aí ele era estudante, apanhava, e como policial ele batia. E aí ele cumpria o papel integralmente. Eu, às vezes, de manhã, fico um pouco sem saber, como jurisdicionado eu queria isso, mas como juiz, como é que eu tenho que me comportar? Também não sei como é que nós fazemos sem repensar a comunidade jurídica como um todo, digo, juízes, Ministério Público e advogados, que também aqui, na data de posse, o senhor presidente da Ordem dos Advogados do Conselho Federal disse que nós temos 730 mil advogados inscritos na OAB. São 730 mil pagantes. Nós somos hoje o segundo país no mundo a ter o maior número de advogados. Só a Índia tem um número maior do que o Brasil, pelo menos em números absolutos. Não significa que estejam todos advogando, até porque o ministro Pertence já disse que não acredita que haja esse número nos fóruns, porque não caberia nem nas ruas, provavelmente, perto do fórum circular. Mas, de todo jeito, oficialmente, é este o número que nós temos. Eu não sei, há 20 anos atrás, só para também tomar um número da minha vida pessoal, quando a gente procurava, quando eu procurava um ministro do Supremo como advogado, era com o maior cuidado quando o caso não tinha jeito, e às vezes depois de pensar muito e quase tremendo para ir procurar um dos que, nem vou dizer, do ministro Pertence, até porque aí eu procurava com rigor, de medo da Sueli, porque todo mundo sabe que eu era apaixonada por ele, e aí tinha outras conotações para eu tremer. Mas, além disso, cuidar era com todo cuidado. A semana passada, eu recebi um agravo eletrônico às 9h pelo sistema. E, às 7h30, portanto, 1h30 antes, já havia um pedido de audiência de um advogado para mim. Eu pensei com os meus botões. E eu era boa advogada, porque quando eu escrevi uma coisa, eu imaginava que quem fosse ler ia entender sem eu precisar de explicar antes. Hoje, se pede, e o que mudou não foi só o perfil do cidadão, do jurisdicionado. Me parece, do que eu consigo observar, que fui como advogada e como juiz agora, que mudou a dinâmica da prática da advocacia em relação aos juízes. Quer dizer, o advogado que chega lá, e outro dia um me chegou dizendo, olha, ministra, porque a senhora vê, eu vim conversar com a senhora porque o código é doido. Qual? O CPC. Choveu lá em Alagoas. E eu falava, essa conversa não está boa. Né? Um juiz de Supremo que precisa de receber, senão era até uma advogada para mal dos meus pecados, e que diz que o código é doido, e que choveu, quer dizer, eu não estou conseguindo, como diria o ministro Adhemar Maciel, fazer uma sinapse. De jeito nenhum. Era o seguinte, como tinha chovido, tinha tido atoleiro. Como tinha atoleiro, ela não conseguiu chegar em Maceió. Como ela não conseguiu chegar nos 15 dias, o código deu só 15 dias para recorrer, como que ela poderia recorrer? Então, como que eu poderia negar segmentos conhecendo que em Alagoas não chove? Isto pode parecer que é alguma coisa demais. Não é. Eu recebi até ontem, 6h, a hora que eu pude ver, 34 habeas corpus novos. Ontem foi quinta-feira. De segunda até ontem, 34 habeas corpus, dos quais 28 com réus presos. É impossível, e ontem até eu pedi ao Eduardo para me falar, às 10h, quantos processos eu tinha materialmente no gabinete. Eu tinha 3.890 processos e há 230 na Procuradoria-Geral da República, o que não é nada demais. Se eu considerar que, como procurador, eu já tive sob a minha responsabilidade 11.000 processos, sendo que advogado tem prazo e o prazo é fatal. Como juiz eu tenho prazo, mas a fatalidade é um pouco diferente. Também eu aprendi outra coisa nesses 4 anos e meio de tribunal. E eu aprendi para que serve a eternidade. Toda vez que eu abro aqueles armários e vejo aquele tanto de processo, eu sei para que serve a eternidade, não é uma inutilidade. Eu, graças a Deus, falei com o médico a semana passada, eu não posso nem morrer, não tenho tempo, doutor. O senhor há de convir que não é porque eu não quero. Não há possibilidade de eu morrer de imediato. O tal do doutor João, que é o médico lá do tribunal,
falou assim, mas vocês não têm súmula vinculante? Eu falei, sempre fui contra. Sempre fui contra. Se isso é desculpa para morrer, Deus que me perdoe. O certo é que nós precisamos de pensar súmula vinculante, decisões que tenham força cogente, o que for, a partir de um quadro que eu acho que precisa de ser equacionado pelo Poder Judiciário brasileiro. O ministro Vitor Nunes falava que a súmula, tal como ele criou, veio para resolver, aspas, a crise do Supremo Tribunal Federal. A primeira conferência que eu assisti como estudante de Direito, aqui nesta Faculdade de Direito, na faculdade aqui da Federal, foi do ministro Aliomar Balieiro, que falou sobre a crise do Poder Judiciário e do Supremo Tribunal. E aí, em 2010, eu não falo de crise do Poder Judiciário de jeito nenhum, porque eu acho que é muito repetitivo, que é um tédio e não combina de jeito nenhum, até porque ministro do Supremo, eu descobri que o ministro pertence, no que ele me ensinou antes de entrar, quando eu fui indicada, perguntei algumas coisas para ele, e uma das coisas que ele não contou é que, na verdade, a natureza mesmo de um ministro supremo é de uma garrafa de Coca-Cola, emoções para valer. Você pode morrer de susto, de tédio, jamais. Neste cargo, não. Porque todo dia, todo mundo quer alguma coisa e a pressão ela tende a um crescimento cada vez maior. E, na verdade, o judiciário brasileiro, como eu disse ao início, não sabe quem é o jurisdicionado. Eu não sei se a conta que foi apresentada na solenidade de posse do ministro Peluso, no dia 23 de abril, 75 milhões de processos, se isso vem de onde, se são os mesmos processos, se é o processo que começa lá, que conta de novo aqui no tribunal como apelação, que conta de novo como recurso. Eu não sei qual é esse número, ninguém sabe qual é esse número. Eu tentei em 3 tribunais, inclusive no daqui. Qual é o número de processos no estado de Minas Gerais? Não se sabe. Eu não sei qual é o perfil do jurisdicionado brasileiro. Como é que se dá uma solução, como é que se dá um prognóstico sem fazer o diagnóstico? Então, eu acho que hoje há mecanismos, há institutos, há instrumentos que têm de avaliar e têm que oferecer ao povo brasileiro, não apenas à comunidade jurídica, mas ao povo brasileiro, primeiro isso, quem é esse jurisdicionado? Porque o direito mudou, o mundo mudou, o Estado mudou, e o Poder Judiciário tem que mudar mesmo. Então, é preciso saber qual é o quadro com que quadro estamos lidando para saber como fazer face a esta demanda. A primeira observação que eu faço, portanto, é essa. O Estado é democrático, todo mundo tende a pedir os seus direitos. E isso está correto, e eu sempre, quando era contra a súmula vinculante, eu dizia, é preciso alargar a cidadania e não estreitar as instituições. É claro que, quando você chega a um cargo de juiz, algumas ilusões se perdem. Por exemplo, isso. Como eu disse, a pessoa que vai reclamar do atoleiro e na sequência do atoleiro, do Código de Processo Civil, no recurso a mais, enfim, que não tem nenhum substrato, portanto, fático para ser enfrentado. Por outro lado, é certo que o cidadão brasileiro sabe mais dos seus direitos e, portanto, ele luta mais pelos seus direitos, porque só não se luta por direito que não se conhece, não se reivindica direito não conhecido. A nossa geração, sob a ditadura, sabia muito menos do que sabem, por exemplo, os meus sobrinhos, que não têm a menor cerimônia. É direito meu, não deixo passar e fico ali, está acabada a conversa. Eu era menina e, quando a gente falava com a minha mãe que ia no armazém, porque, olha, a manteiga veio estragada, minha filha, deixa de criar caso, você é muito encrenqueira, qualquer coisinha quer brigar. Agora, as minhas irmãs ensinam o contrário, briga mesmo, é direito seu, vai à luta, vamos lá, como é que é? Esta mudança provoca mudança não na sociedade, mas no Poder Judiciário, que precisa de responder a isso. Diante disso, realmente é preciso saber, nós vamos ter uma sociedade em que metade da sociedade está brigando com a outra, e aí a gente tira ali uma fatia de uns 10% para ser juiz? Por outro lado, dizer que nós temos uma demanda de massa, com ações de massa, porque, inclusive, nesses números de processos, nós não sabemos quantos brasileiros estão envolvidos, atualmente no Brasil não é um bom verbo, mas colhidos nestes processos. Nós não temos ideia, porque
as demandas coletivas, porque as demandas do Ministério Público, porque, então, há muito mais gente interessada. Terceiro, porque também, nessa altura da minha vida, eu já perdi a ilusão. Esta é uma sociedade, a humana, que não tem nem gente que seja só santo, nem gente que seja só demônio. Portanto, as pessoas pedem o que acha que é seu direito e o que tem certeza que não é o seu direito, mas vai que o juiz cochila. Isso aí não tenha dúvida. Eu aprendi, aliás, quando eu voltar a ser advogada até, agora eu já, ali na entrada, o Evandro sabe disso, que a semana passada eu já tiro, na hora que me entrego o memorial achando que vai para o assessor, eu já entrego, olha, na minha bolsa não cabe isso, e o memorial vai ser lida por mim, e, portanto, eu devolvo essa capa linda que você mandou fazer e que não serve de nada, e é caríssima para o escritório da advocacia, e que só serve para juiz que não lê. Estou devolvendo aqui mesmo, fico só com o memorial. Na verdade, se você não tiver consciência, como juiz, que é preciso saber que o seu João quer que o caso dele seja dele. Ainda ontem, um chegou lá com um videozinho, no meio da sessão de ficha limpa e tudo, me chamou no canto e falou assim, ó, eu só queria que a senhora assistisse esse filme para a senhora julgar meu agravo. Rapidinho, 28 minutos. Coisa pouca. Eu fico meio sem graça, até porque, como, pelo menos no Mercado Central aqui, eu ainda sou procuradora, né? Segundo eles... Segundo o seu Juca, que é o vendedor de queijo aqui do Mercado Central, outro dia me disse, contei para o ministro Pertence, que eu falei, 4 anos e meio depois eu resolvi falar com ele, que eu não sou mais advogada, eu não sou mais procuradora, eu sou juíza. Oh, que pena, doutora, a senhora tão boa que a senhora era, agora perdeu esse emprego. Perdeu o emprego. Quem fez isso com a senhora? Eu falei, foi o presidente Lula, e eu gosto tanto dele. Como é que ele foi fazer isso? Mas, segundo ele, a vida é uma gangorra. Eu estou embaixo agora, sendo juíza, mas eu posso voltar a ser procuradora. Falei, eu acho que não. Não, a senhora tem talento, a senhora pode ser até delegada. Eu falei, daí para oficial de justiça é um pulo. No minuto eu chegarei lá. O certo é que ele não sabe o que é, mas ele acha que esse pessoal... É que o ministro Pertence tem razão. Cargo que termina em or, desembargador, é muito mais importante que juiz do STF. Pelo menos na cabeça do povo, desembargador, senador, governador. Isso é uma coisa importante. Or. Agora, juiz de STF, nada a ver. De toda sorte, o que eu ponho e tenho com segurança é que eu perdi a ilusão de que todo advogado vai se conduzir achando que ele só vai entrar com o recurso que é cabível porque o plenário do Supremo já disse que não pode. Primeiro, o plenário do Supremo muda. Muda o componente e muda a jurisprudência. E tem mudado cada vez mais. Acho que nem sempre para bem, porque quando se muda a jurisprudência constitucional, o reflexo é no sistema inteiro. Então, precisa ter cuidado mesmo com isso. Segundo, porque na hora que essas mudanças acontecem, o povo não entende, e o povo não entender o seu direito, pelo menos o constitucional, é ruim sim. Não é que tenha que se fazer nada para atender demanda popular contra a Constituição, nem para desconsiderar que a justiça é para o povo. A justiça não tem que estar na minha cabeça, tem que estar naquilo que o povo acha que ele tem direito de receber, desde que esteja de acordo com a ordem jurídica. E que eu não existo e não sou paga, senão por este povo, para cumprir exatamente essa finalidade, para ele ter oportunidade de se fazer feliz. Portanto, eu não posso desconhecer povo, não. Eu não posso me movimentar e, principalmente, julgar segundo emoções momentâneas. É outra coisa. Então, eu acho que com este quadro novo, é preciso realmente saber se nós vamos ter uma justiça de massa, e é isso que vai acontecer cada vez mais diante dessa demanda, e que vai demandar soluções como a das súmulas vinculantes,